Iapo, bom dia. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Bom dia a Minha, todos. minha princesa, posso pedir mais um? Claro. O 279, Viver por Cristo? Enquanto a Iapo coloca, Viver por Cristo foi escrito baseado em Romanos 1, versículo 16 e 17. Viver por Cristo.
Amém, amém. Que hino lindo, glória a Deus. Este hino foi escrito, como eu disse, baseado em Romanos 1, 16 e 17. É um versículo muito conhecido, né? Que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. E aí vem o nosso versículo que a gente tanto repete: o justo viverá pela fé. Que o Senhor grave essas palavras nos nossos corações. Que o Senhor grave a palavra dele no meu e no seu coração, para que possamos refletir o caráter do nosso Deus. Alegres, felizes por estarmos aqui, felizes por mais um dia de vida, por poder abrir a palavra de Deus, que é luz para o seu e para o meu caminho. Neste momento, nós vamos convidar a nossa querida irmã Cesiane para compartilhar conosco o pão, para que saiamos daqui alimentados pelo poder de Deus. Minha querida, seja bem-vinda. Vamos orar? Vamos orar. Já Vamos estou fazer de 2 joelho. orações, eu faço uma e você faz a outra? Perfeito. Uhum. Meus queridos, vamos dobrar os nossos joelhos, então, para falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, nos ensina, Pai, a santificar o teu nome aqui na terra, da mesma maneira que os anjos santificam no céu. Pai querido, aqui estamos. Trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito. Senhor, tome a Cesiane em tuas mãos, para que ela não fale nenhuma palavra de si mesma. Dirija, Senhor, para que, em nome de Jesus, ela seja um instrumento em tuas mãos para transmitir a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nos abençoe, Pai querido. O Senhor tem bênçãos para nós todos os dias, todos os momentos. Abençoe o teu povo ao abrir a tua palavra, Senhor. Abençoe o teu povo ao dobrar os joelhos para falar com o Senhor. Merecedores nós não somos, mas pela tua misericórdia, fala aos nossos corações. Tira as escamas dos nossos olhos, cura-nos da surdez espiritual, para que possamos ouvir a tua voz, sairmos daqui alimentados, Senhor, fortalecidos, porque queremos ser novas criaturas. Faça conosco, Senhor. Coloca-nos no centro da tua vontade. Faça conosco, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou conosco. Aquilo que o Senhor sonhou. Faça de nós, homens e mulheres, segundo o teu coração. Pedimos uma bênção sobre cada família aqui representada. Desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. 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 Senhor, continuando na tua presença, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento, onde a cada dia nós podemos entrar numa igreja, porque o Senhor disse que onde estiver 1 ou 2 reunidos ali, o Senhor estaria. E aqui, a cada manhã, às 5 da manhã, estamos os teus filhos, espalhados pelo mundo, unidos aqui nessa sala virtual, nessa igreja virtual que se chama Zoom. E eu quero te agradecer, te louvar por estarmos juntos, pela ciência ter se multiplicado e hoje nós usarmos para o bem, porque somos teus, somos filhos teus, e usamos para a tua honra e para a tua glória, para o teu louvor. Então, Senhor, neste momento eu peço ao Senhor, em submissão, que o Senhor nos batize com teu Espírito. Senhor, derrame uma porção no lar de cada um que aqui está. Em nome de Jesus, Pai,
que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito, usando os meus lábios como serva tua. Em nome de Jesus, é o que eu lhe imploro. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meninas, eu gostaria de perguntar a vocês um detalhe. Eu acho que no YouTube tem uma parte de Davi que eu falo por que Davi, eu mostro como que Davi literalmente é exatamente igual a Judá. Porque nós somos o que os nossos pais fizeram de nós. Nós somos, é uma frase que todos dizem, né? O produto do meio. Mas, assim, isso é uma frase popular, mas eu não digo que... Eu não uso esse termo, nós somos o produto do meio, mas nós somos o que os nossos pais foram. Nós copiamos o que nós vemos, por isso que o exemplo, ele arrasta. E todas as tribos, nós vimos que os simeonitas eram iguais a Simeão, toda a tribo. E vocês querem que eu fale de Davi? Mostre para vocês por que Davi, ele adulterou. Lembra que o Judá, ele foi um adúltero? Ele não tinha domínio próprio. Ou a gente já passa para o próximo filho, que é Dan. E aí vocês assistem a parte de Davi no YouTube. Eu tenho quase certeza que tem. A gente pode colocar o link, né, para vocês ouvirem. Me digam aqui. Ou a gente fala de Davi, porque aí se tem os comentários, as perguntas. Me digam aqui. Dan, para a gente dar sequência. Minha opinião, mas respeito. Uhum. Assim, E até porque, já que tem lá, a gente pode ver, né, hoje mesmo, durante o dia, que aí não vai perder a sequência. E aí a gente aproveita você aqui para continuar conosco, Dan. Certo. É assim, é porque Davi, não é que ele é uma continuação de Judá, e a gente mostra ele quebrando as maldições, mas lá tem, né? Então, Pois aí dá para a gente pegar os dois, que aí a gente não quebra, o que eu quero dizer, não quebra a sequência aqui com você, já que a gente pode assistir o de Davi, aí a gente aproveita, a gente ganha tempo e aproveita mais, né? Porque você explicando para a gente, na minha opinião, é melhor, né? Se a gente puder ter você aqui explicando o de Dan. Certo, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só falar aqui uma coisa. O áudio de Davi, ele está no YouTube, lá na playlist do Estudo das Tribos, mas o Davi, igual a César falou, o Davi é uma continuação da história de Judá. Então, não é fácil de achar onde está o Davi. Nós vamos ter que ouvir toda a história de Judá de novo para a gente encontrar o Davi, porque o Davi, ele ajuda a explicar como foi que Judá se reconciliou com Deus, como que foi que quebrou as maldições na vida dessa família. Então, para achar o Davi nos áudios de Judá, nós vamos ter que ouvir os áudios de Judá de novo. Eu estou dizendo isso porque eu escrevi sobre as tribos e ele aparece misturado no meio da história. Iapo, eu não sei, mas eu acho que eu gravei o de Davi e não publiquei. Eu posso publicar para ficar assim mais fácil. Eu acho. Eu tenho quase certeza. Deixa eu... Eu vejo assim que eu terminar aqui. Mas tem o de Judá. A gente pode até colocar o link para quem quiser. Vem, nos pede
e a gente envia o link, certo? Podemos, então? Eu gostaria, Irani, se você puder ler Gênesis 49, do verso 16 em diante. 49. Meninas, agora que eu estou vendo aqui, a sequência não seria Judá, mas seria Zebulon e depois Isacar. Eu não sei por que eu falei Dan aqui. Mas ok, a gente pode estudar Dan e semana que vem a gente estuda Zebulon e Isacar. Eu estou fazendo o estudo das tribos hoje, na segunda, porque nós teremos, a partir de quarta, uma semana de oração. Olha que especial, é a primeira semana de oração que nós vamos ter com um pastor, um convidado muito especial, e vai ser de quarta a quarta. Então, louvado seja Deus, né? Então, eu faço hoje, e na quarta-feira já começa. E aí, quando ele termina a semana de oração, a gente já volta com o estudo das tribos, que já era uma quinta-feira. E aí, Irani, a gente estuda Zebulon ou a gente estuda Dan? Que a gente pode estudar Dan e depois voltar em Zebulon. Ô, amiga, mas eu também errei, eu também era para te ajudar. A gente também é para ajudar, porque a gente está marcando, né? Vamos para o Zebulon, né? Tá tudo certo aí? Vamos para o Zebulon. Mas a gente também errou, porque agora, quando a gente abre, aí a gente, porque a gente veio lendo, né? Mas vamos então para o Zebulon, para a gente ir na sequência, né? Tá certo, tá bom. Não. Então tá. Então vamos. Assim, o que a Yapo, eu estou aqui pensando, que a Yapo está falando de Davi, porque, assim, é importante, né? Gente, eu realmente fiquei aqui sem saber se a gente faria, então, de Davi ou realmente a gente já vai para Zebulon. Vamos fazer mais uma oração? Vamos? Vamos. Todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, tem pessoas precisando da mensagem, né? Então, vamos fazer mais uma oração para Papai do Céu vai falar conosco, e porque é Ele que está dirigindo, né? Sim. Então, que aí nós vamos ter mais clareza. Vamos fazer, eu oro, você ora? Pode ser. Então tá. Querido Deus, Pai, Senhor, estamos aqui e desejosos, Senhor. Nós estamos desejosos de estudar a Tua palavra, porque o Senhor é que coloca no nosso coração. Tudo de bom vem do Senhor. É o Senhor que coloca no nosso coração tanto querer como efetuar. Aqui estamos, o Senhor nos trouxe, queremos estudar a Tua palavra. Pai querido, a mensagem foi dada. O Senhor deu a mensagem a Cesiane. Agora nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor mostre para nós qual é a mensagem que o Senhor deseja que seja colocado hoje para nós. O Senhor tem as bênçãos para nós neste momento. Cada pessoa que aqui está com o coração necessitado, desejoso de receber a tua mensagem. Fale conosco, Senhor. Fale com a tua serva. Mostra para nós com clareza, assim como o Senhor mostrava para Moisés com clareza tudo que ele deveria fazer, mostra para nós também, para que nós possamos compreender e sermos objetivos, para que nós possamos colocar aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Querido Deus, aqui estou para ser usada por Ti.
eu acabei colocando diante das minhas irmãs 2 temas. E quando o senhor sabe que eu geralmente sei a sequência desses filhos, de tanto falar, estudar, mas eu coloquei e falei Dan na sequência de Judá. Quando abri tua palavra, eu vi que é Zebulon, depois Isacar e depois que é Dan. E a tribo de Zebulon, para mim, é um dos estudos mais lindos. Zebulon, José, o próprio Judá, Benjamim, mas nós não podemos escolher, Pai. Nós queremos que o Senhor nos mostre, nós queremos que o Senhor escolha o que falar. Então, em nome de Jesus, fale conosco, fale ao nosso coração, fale à nossa mente. Em nome de Jesus, Paizinho, é o que eu lhe imploro. Amém. Amém. Meninas, eu vou dar continuidade à história de Judá. Eu vou falar sobre Davi. Enquanto eu orava, enquanto a Irani orava, sabe, às vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão rejeitados. E a história de Davi, ela é muito importante, porque vocês sabiam o significado do nome do Islã? Porque existe dois povos, né? Os dois são os filhos de Abraão. Então, é Ismael, que dele vem o Islã, e Isaac, que dele vem Jacó, e que Jacó luta com Deus e tem um nome transformado para Israel. Você sabe qual é o significado de Islã? O significado de Islã é submeter a Deus. Agora, sabe qual é o significado de Israel? Submissão a Deus, submeter a Deus. Agora, sabe qual é o significado de Israel? Lutou com Deus e prevaleceu. Se você perguntar assim, qual é a sua religião? A minha religião é de submissão a Deus. Qual é a sua religião? A minha religião é que lutou com Deus e prevaleceu. Parece que o significado de Islã é mais bonito, né? Tipo, eu me submeto a Deus. Mas por que Deus dá esse significado para Israel? Porque, olha só, preste atenção. Quando você está ali num voo e a criança às vezes não quer parar, a mãe não segura, não luta com aquele filho ali para manter ele na cadeira, para protegê-lo. O filho quer tomar um remédio, precisa tomar um remédio, um medicamento, e o filho não quer, a mãe não segura, não luta, o pai não luta. Então, assim é Deus. Deus, ele luta conosco. Ele luta para que nós possamos prevalecer. Então, assim, a história de Davi é isso, a nossa história também é isso. Outro dia eu falei, você está levando pancada? Está perdendo? Então comece a dar glória a Deus, porque Deus começa a ensinar seu povo assim, dessa maneira. Porque Deus, ele... tem até uma parábola, eu não me lembro, assim. Eu ouvi essa parábola e eu achei muito interessante. Um passarinho, ele comeu ali a sementinha, a frutinha, e o bico dele ficou cheio de sementinha. Então ele foi voando, e aí ele passou por um arvoredo, junto ali das águas, e tinha aquele monte de árvores. E aí quando ele estava ali, uma sementinha caiu, só que essa sementinha caiu num solo fértil, e ela começou a nascer toda protegida, porque eram muitas árvores,
tinha o freio ali da água, tinha a beira de um rio, e essa árvorezinha cresceu toda protegida, com aquele monte de árvores grandes à sua volta, e a outra sementinha nasceu lá, sabe, num lugar árido, seco, sozinha. E aí essa que nasce ali protegida vai crescendo, toda protegida, toda, né? E ela vai crescendo porque tem água ali fácil, tudo tá ali fácil nas mãos dela. Essa árvore que nasceu lá, já, né, num lugar árido, sem água, lugar seco, só ela ali no meio do nada, ela tem que aprofundar as raízes para achar ali aquelas gotinhas de água, ela tem que lutar para sobreviver, e a vida é dura, dura. Só que um dia chega um lenhador e ele corta todas aquelas árvores grandes e deixa só aquela árvore pequenininha. Ela era pequenininha, não interessava para ele. Mas as grandes, todas ele corta. E aquela árvore, então, que era protegida, agora está ali desprotegida. Só que ela sempre cresceu ali com toda aquela proteção e ela fica agora toda desprotegida, não tem uma raiz profunda, porque tinha tudo ali fácil. Agora, aquela árvore que nasceu lá naquele lugar árido, uma vez passou uma tropa de cavalo, pisou nela e ela caiu. Mas aí ela começou a nascer toda torta, toda... Porque, assim, muita dificuldade. Aí passa o outro, quebra seu galho e ela vai crescendo, lutando para sobreviver. Um dia vem uma tempestade. E aquela tempestade leva aquela árvore que era protegida. Porque ela não tinha resistência, sabe? Tudo proteção ao lado dela. E quando vem aquela tempestade, ela cai, ela desmorona. Aquela árvore lá no lugar árido, naquele lugar de difícil, ela tem raízes tão profundas que a tempestade vem para dar alívio. É um alívio. Então, assim, Deus quer filhos que saibam lutar, porque o que está por vir, o Armagedon, nós temos que lutar e prevalecer. Então, por isso que os filhos de Deus, os filhos de Israel, a história deles na Bíblia é de luta. Não é de facilidade. Mas Cristo, ele vai ali provando os seus filhos, testando os seus filhos. Nós vamos repovoar o céu. Nós vamos ocupar o lugar dos anjos caídos. E para nós ocuparmos, Deus está nos provando. E para sermos aprovados, nós estamos sendo testados e nós temos que ser aprovados diante de Deus. E a vida de Davi não foi diferente. A vida de Davi foi uma vida de luta. Davi lutou quantas vezes com Deus e ele prevaleceu. Ele chegou a ser um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você olha para a vida de Davi, você diz assim, que miséria de vida é essa? Davi, ele chegou num momento que ele desceu tantos degraus, ele desceu tanto, ele rolou a escada tão abaixo, que você, aos olhos humanos, olhar e falar assim, não, isso não tem mais chance. Mas ali no fundo do poço, foi que ele quebrou as maldições na sua vida. E eu e você precisamos quebrar as maldições nas nossas vidas. E aqui, eu gostaria que você pensasse a vida de Davi que nós vamos começar. Samuel chega para ungir o novo rei de Israel. Deus dá para Samuel uma ordem, vá até a casa de Jessé.
E eu vou te mostrar um dos filhos dele, para você ungir o novo rei de Israel. Samuel chega e fala para Jessé: Jessé, chama seus filhos. Nós vamos ungí-los. Eu vou ungir o que Deus me mandar, rei de Israel. Agora, Samuel chama todos os filhos, mas não chama Davi. Você já se perguntou por que Jessé não chama Davi? Um pai esquece um filho? Eu pergunto para vocês, pensem comigo, um pai esquece um filho? Pai, esquece ou não esquece um filho? Mas vocês têm que responder. Esquece ou não? Um pai esquece um filho? Não, não esquece. E por que Jessé esqueceu de Davi? E é isso que nós vamos entender. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi, ele era o filho da velhice de Jessé. Ele era o filho mais novo. E o filho mais novo, ele era paparicado. E ele era protegido. Sabe essa árvore que eu acabei de dizer para vocês? Assim era o filho mais novo. Lembra de José, de Benjamim? José, ele estava... Nós vamos estudar José. É extraordinário. O Espírito de Profecia diz que José, ele estava cheio de si e exigente. Porque ele era aquela árvore protegida. Mas Deus levou ele para o meio do deserto. Ele aprendeu em um dia o que anos não lhe ensinaria. Quando José vê as tendas de Jacó, e ele vê ali ele amarrado como escravo, ele clama ao Senhor. Ele clama a Israel. Ele clama ao Deus de Israel que ajudasse ele a lutar e prevalecer. Agora, Davi, ele tinha que ser essa criança protegida, mimada, porque ele era o filho da velhice. Mas ele foi rejeitado. O pai o rejeitava. Os irmãos o rejeitavam. Até o inimigo rejeitava Davi. Mas Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. E por isso ele pega a rejeição de Davi e transforma na maior bênção, porque Deus foi preparando Davi. Davi tinha que lutar para sobreviver. O segundo, Davi, ele foi jogado no meio dos bichos. E aqui você vê o desprezo pela vida de Davi. O pai vai esquecer, mas se mostra que ele já foi rejeitado porque ele foi trabalhar com bicho, ele era pastor de ovelha. No Velho Testamento, pastor de ovelha era para rejeitados. Eram para homens que não podiam ir para a guerra, que não cuidavam da agricultura, não servia para nada. Então, assim, aí cuidar de bicho. E eles tinham que fazer aqueles bichos procriarem. Porque essa era a função deles. Mas nós vamos ver que os irmãos de Davi dizem que nem para fazer procriar, porque eles chamam de poucas ovelhas. E Davi vai ser rejeitado pelos irmãos. Intencionalmente esquecido, porque um pai não esquece um filho. E Davi era ruivo, Davi era diferente. Quando a Bíblia nos diz alguma vez, preste atenção, quando ela diz 2 vezes, é uma seta luminosa, ela está nos dando aqui possibilidades de entendermos grandes coisas. Então, nós vamos perceber que Davi,
a Bíblia diz que ele era ruivo. Então agora entra o primeiro filho e Samuel olha e diz assim, ai, é esse grandão, fortão. E Deus diz, não, não é esse, Samuel. Deus não vê como o homem vê. E entra o segundo e Samuel pensa, é esse. Todos, prestem atenção, todo Samuel diz, é esse. E Deus diz, não é esse. E é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, e Samuel, agora é esse. E Deus diz, não é esse. E acabou. Acabou os filhos. E nós vamos ver que Jessé chamou 7, mas ele tinha 8. Davi era o 8º. Acabou os seus filhos? Deus disse que nenhum desses. Aí Jessé se lembra do pastorzinho Davi, do pequenininho, rejeitado, que está cuidando dos bichos. Porque Jesus é que dá uma nova conotação para pastor de ovelhas. Porque Jesus se torna um pastor. Mas no Velho Testamento, pastor de ovelha era para rejeitados. E aí então, Davi é chamado. Mas quando Davi entra, todos, Samuel dizia, ah, é esse. E Deus dizia, não é esse. Agora vamos ver 1 Samuel 16. Abra sua Bíblia bem rapidinho. E o verso 12. E eu vou ler aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta, unge, porque é este mesmo. Por que Deus dá essa ordem para Samuel? Levanta, Samuel, unge, Samuel, porque é este mesmo. Sendo que os outros, todo Samuel dizia, ah, é esse. E Deus dizia, não é esse. Agora, quando Davi entra, Samuel olha e diz assim, não é esse. Pequenininho, rejeitado. E Samuel diz, não é esse. E Deus diz, levanta, unge, porque é esse. Então, Davi, ele foi desprezado até pelo profeta. Porque o profeta não acreditou que era ele. E Deus dá uma ordem. E diz, é esse. É esse. Agora a Bíblia diz que ele é ruivo. Então nós percebemos aqui que um pai ele excluiu o filho. Um filho que cuida de animal, rejeitado. Um filho desvalorizado, excluído, diferente dos demais, porque era ruivo. Davi tinha que fazer as ovelhas multiplicar, não era só cuidar. E se fosse malhada, não seria para o sacrifício. Para o sacrifício tinha que ser as brancas, sem mancha, porque representava a Cristo. Agora, você sabia que aqui, para esses filhos serem ungidos, um deles serem ungidos em Israel, houve um ritual, houve uma consagração de todos os filhos, e Davi não estava nessa consagração. Davi foi excluído, por quê? Samuel fez todo o ritual, mas Davi não estava. Depois de todo o processo dos sacrifícios, de tudo oferecido, é que o pai se lembra de Davi. Nem Samuel acreditou. Por isso que Deus diz, levanta, unge, porque é este mesmo. Você percebe isso? Jessé nem chama, porque sabia que Davi era fruto de um adultério. Davi é fruto de um adultério. E por isso que Davi, ele adultera. Salmo 51 vai nos mostrar que Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Tem muitas pessoas que falam assim, não é porque nós nascemos na natureza pecaminosa. Queridos, o Salmo 51
É a confissão de Davi de um pecado. Davi está rasgando o coração de Deus. É o salmo mais lindo, porque Davi está confessando o seu pecado para Deus. E Davi está dizendo, pai, eu adulterei, mas eu sou fruto de um adultério. E ele vai quebrar as maldições. Então, Jessé, ele pensa, Deus não vai escolher um que é fruto de um adultério. E é por isso que ele deixa Davi de fora. A Bíblia não diz Davi é fruto de um adultério, mas ela nos dá indícios. Ela nos mostra claramente a rejeição de Davi, os irmãos rejeitando. Davi, então, era rejeitado pelo pai, pelo profeta. Davi, ele foi rejeitado pelos irmãos. Os irmãos todos tinham harmonia entre si, mas rejeitavam Davi. E eu quero mostrar isso para vocês. Vamos lá, em 1 Samuel 17, do 28 ao 29. E eu convido vocês a ler tudo. Eu estou pegando só alguns pontos, a ler tudo. Então aqui, olha, Davi, ele vai ali, Cesiane, mas Davi, ele não foi chamado porque ele estava lá cuidando das ovelhas. Para levar pão e queijo para os irmãos, ele pode deixar as ovelhas lá no deserto, lá no pasto, e pode levar pão, e não pode participar de um ritual para consagrar o novo rei de Israel, por mais que ele fosse filho do adultério, por mais que o pai já soubesse, Deus não vai escolher ele tinha que pelo menos chamar aquele filho para participar de toda aquela consagração da família. Mas Jessé, com vergonha das suas atitudes, nem chama esse filho. Nem chama esse filho. E agora Davi, então, vai levar queijo e pão para os seus irmãos. E quando Davi chega ali, e aí ele vê toda aquela miséria, o gigante desafiando o povo de Deus, o gigante ali, insultando o povo de Deus. E Davi olha e diz assim, não tem homem em Israel, não? Para deixar esse homem fazer isso com o povo de Deus? E agora, veja o verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, falar quem? Davi falar aqueles homens que não tinha homem em Israel para deixar aquele gigante fazer aquela humilhação com aquele povo. Então, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse, que te fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você não vê a sua irmã, ou seu irmão, há quanto tempo? Quando você vê, o que você faz? Você abraça, você beija, você tem alegria. Aqui nessa sala tem duas irmãs. Uma mora em Colatina e a outra mora em Fortaleza. As duas vivem se amando aqui no próprio Zoom. Fala, irmãzinha. Porque elas se amam. Quando elas se encontraram lá no congresso, foi um amor total. Mas aqui, há amor de Eliabe e dos outros irmãos para Davi? Não. Se acendeu a ira de Eliabe quando vê Davi. Davi, ele gritando, não tem homem que Israel, não? E ele diz, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Você é um pastorzinho de quinta categoria, que você não sabe, não serve nem para procriar. Você tem poucas ovelhas, então ele está menosprezando, rejeitando a Davi no grau máximo. E ele diz assim, bem conheço a presunção do teu coração. Por isso que Davi diz assim, Senhor, glória a Deus que eu não caí na mão dos homens, que eu caí na tua mão. Porque, sabe, às vezes os nossos irmãos acham que nos conhecem, que somos presunçosos. Às vezes, sabe, nós temos tido rótulos de pessoas falíveis.
E o rótulo que Deus deu para Davi é um homem segundo o seu coração. Mas o irmão dele disse que ele era presunçoso. Um homem que ele sabia reconhecer seus erros. Davi era um homem especial. Davi foi um homem que glorificou a Deus nessa terra. Tanto é que ele é o patriarca. Jesus é descendência de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Graças a Deus que ele não olha para os nossos pecados. Graças ao nosso Deus que nos ensina a lutar e prevalecer. Louvado seja Deus por isso. E aqui então, Davi, ele vai e fala para os seus irmãos assim: que fiz eu agora? Se ele está dizendo o que te fiz agora, esse era o tratamento de sempre? Sim ou não? Claro que sim. Que te fiz eu agora? Quer dizer, sempre. Agora eu não fiz nada para vocês. E vocês ainda assim estão me rejeitando? Ainda assim estão contra mim? Sendo que eu nem dirigi a palavra a vocês. Eu estou dizendo que não tem homem para deixar esse gigante fazer isso com o nome de Deus? E ele diz assim, porventura há razão para isso? Porque nunca havia razão. Mas eles sempre rejeitavam Davi. Para a bênção. É que era coisa séria. Ele podia ter deixado aquelas ovelhas. Não podia ter deixado as ovelhas. E agora para trazer pão, ele podia? Sabe? Agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Davi, ele teve que ter vitórias e prevalecer. A primeira vitória de Davi foi contra a sua família. E a primeira vitória na sua vida tem que ser contra a sua família. Contra por quê? Porque a família nos conhece. Ela nos conhece os nossos defeitos. E nós precisamos, ela muitas vezes não acredita em nós, por nos conhecer. E nós temos que prevalecer e vencer. Porque Deus nos quer na luta. Davi, ele teve que lutar contra a igreja, e a igreja aqui é representada por Saul. Porque Saul, quando Davi chegou perto dele, ele olhou e Saul também rejeitou Davi. Davi foi rejeitado pelo pai, pelo profeta, pelos irmãos, pelo inimigo, mas foi rejeitado também pelo líder espiritual que tinha, pelo rei. Porque Saul olha e disse assim, esse aí não dá nada não. Mas Davi foi lá e testemunhou. Olha o poder do testemunho. Eu matei um urso. Eu matei um leão. E Saul olha e diz assim, como assim? Esse menino matou um leão, matou um urso. Espera aí, eu vou dar minha armadura para ele aqui. E Davi recebe a armadura de Saul, mas não dá um passo. Porque sabe por quê? Nós não podemos ir para a guerra com a armadura de ninguém. Nós só podemos ir para a guerra com as nossas lutas. Você está passando por luta? Dê glória a Deus. Deus está te preparando para o Armagedon. Deus está te preparando para a luta final da história deste mundo. E os que são preparados por Deus vão ser selados por Ele. Vão resistir à imagem, ao número. Vão resistir a tudo. São lutadores. E conseguem prevalecer com Deus. Agora, aqueles que crescem protegidos, a primeira tempestade assim, ó, cai. Ou então, tem muito medo, não sabe lutar. Então, Deus está nos preparando. E Davi, ele lutou com os irmãos, lutou com o pai, lutou com todos e prevaleceu.
Sabe, Davi, então, ele está ali. E ele agora vai para a guerra. Porque ele fala assim, ó, essa armadura aqui não dá, não dou um passo. Eu vou para a guerra em nome do Deus vivo. E agora, como é que Davi, ele vai vencer aqui, ó? Então, Davi, ele vence a família, vence a igreja testemunhando. Se sua igreja não acredita em você, começa a testemunhar. Começa a testemunhar do que Deus está fazendo na sua vida. E a sua igreja vai acreditar em você. Agora, 1 Samuel 17:42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo. A Bíblia, mais uma vez, está falando para a gente que Davi é ruivo e de gentil aspecto. Deixa eu dizer para vocês, o povo de Deus era de qual era a cor deles? Como era a cor de Jesus? Qual era a cor do povo de Deus? Era ruivo? Não. O povo de Deus tinha uma pele mais morena. E por que a Bíblia está descrevendo, escancarando para você que Davi é ruivo? Ele está nos mostrando, a Bíblia está nos mostrando o quê? Quem foi ruiva da descendência de Davi? Se você for lá em Mateus 1, 5 e 6, quem está na linhagem de Davi? Quem é a tataravó de Davi? É Ruth. Ruth era uma moabita. Ruth, ela era ruiva. A Bíblia não explica, mas provavelmente Ruth pode ter trazido alguém dos moabitas. Não se sabe, se mostra aqui que Davi é ruivo. Ele é diferente. E Davi, ele não saiu de casa para enfrentar Golias. Ele saiu de casa para levar pão e queijo. Ele saiu de casa para fazer coisas comuns. Mas Deus o preparou para o extraordinário. Quando você sai para atender às necessidades do povo de Deus, Deus faz o extraordinário com a sua vida. Se coloque à disposição de Deus. E Davi, ele era servo. Ele estava sempre à disposição de Deus para lutar. E ele saiu para fazer o que era comum, mas estava ali de prontidão para fazer o extraordinário por Deus. Por isso que ele vence aquele gigante. A terceira vitória de Davi foi contra o seu inimigo. Primeiro, família. Segundo, igreja. E terceiro, o inimigo. E como é que Davi... Você sabia que isso aqui é uma miniatura do grande conflito? Você sabia que essa parte aqui de Davi vencendo o gigante é uma miniatura do grande conflito? Você já parou para pensar nisso? Quando o povo vem com espada, Davi vem em nome de Deus. Você só vai vencer se você for em nome de Deus. Não pela sua força. Nós não temos força. Só Jesus tem a força. Ele não usa as vestes de Saul, porque ele vai em nome do Deus vivo. Quando Deus coloca um propósito no seu coração, você precisa convencer a sua casa. É o primeiro passo. Você precisa convencer a sua igreja. É o segundo passo. É difícil porque eles sabem os seus defeitos. Mas Deus quer que você testemunhe. E Davi, então, ele foi vencendo. Ele foi como aquela árvore no meio do deserto, tomando pancada daqui, dali, um cavalo pisa, alguém arranca,
Mas ele foi ali lutando. E ele se tornou o grande rei Davi. Mas às vezes quando a gente está em um lugar que o Senhor nos colocou, a gente cai. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E eu queria que você agora fosse lá para Salmos 51. E nós vamos ver aqui esse homem, como eu queria falar mais de Davi, mas já está dando o horário e eu não tenho como estender. Todos, quando vão falar de hoje, até hoje, tudo que eu já vi, quando vão falar do Salmo 51, todos aplicam esse verso para a questão da natureza humana. Assim, não é errado. Apesar de que aqui, este salmo, ele é o desabafo do pecado de Davi em relação com Betseba. Davi, ele amava Deus. O rei Ezequias pede para viver mais 15 anos. E o que Deus diz para o rei Ezequias? Por amor a Davi. E várias outras vezes ele diz a mesma coisa, por amor a Davi. Mas lembra que Eliabe diz, conheço o seu coração. E Deus diz, um homem segundo o meu coração. Ai, quando eu escuto isso aqui, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu digo, ai, Senhor. Às vezes as pessoas, elas nos julgam. Mas graças a Deus que quem é o nosso juiz é o Senhor, que é o juiz justo, né? Alegre seu coração. Então, Davi, ele confessa o seu pecado e ele quebra as maldições. Sabe o que quebra maldições nas nossas vidas? Confessar, arrepender, mudar a direção. Uma verdadeira conversão quebra maldição. Queria falar mais, mas eu não tenho tempo. Então, as maldições dele são quebradas. A sua descendência, por isso Deus não permite que aquele filho viva. Antes, Davi, ele não estava sob o controle total de Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente adultera, a gente perde a proteção. Mas quando Davi ele confessa aquele pecado, nunca mais Davi adulterou. Nós não podemos fazer da graça de Cristo uma graça barata. Você vai ali, peca, aí vai lá e fala assim, ai Senhor, me perdoa. Só que você não esquartejou o seu pecado. Você não esquarteja o seu pecado, e aí você vai ali, porque esquartejar o pecado é ver a consequência daquele pecado, é analisar a consequência, e aí você fica constrangida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu na Páscoa eu fiquei tão brava, que aquilo me constrangeu. E eu analisei. E eu esquartejei o meu pecado. Eu vou dizer para vocês que até hoje eu estou vencendo com Deus. Nunca mais eu tive a atitude que eu tive. Porque o pecado foi esquartejado. Arrependido. E Davi, ele esquarteja o seu pecado. E por que o Patriarcas e Profetas fala isso? Que você cai, aí você simplesmente, pede ali perdão, não analisa, não, e aí você está pecando de novo. Eu falei sobre a justiça própria, né, aqui na sala, e a Irani falou, prega. E aí a Iapo veio me fazer o convite, eu falei assim, beleza, você começa a justiça própria, eu termino. Então, nós vamos, esse mês ainda, porque tinha 2 vagas na escala, nós vamos fazer uma parceria.
ela vai começar e vai ser a primeira pregação aqui na sala assim, oficial da IAPO, louvado seja Deus. Eu não sei se você está ouvindo o Amor Escrito com Sangue, mas tem tido pregações ali maravilhosas. E agora ela vai pregar aqui nessa sala e eu vou completar. E ali, na justificação pela fé, nós vamos, quando você entende no profundo, você tem que esquartejar seu pecado. Quando a pessoa chegava ali com aquele cordeirinho, colocava a mão na cabeça daquela ovelha, confessava o pecado, mas aquela ovelha, ela era esquartejada. Nós vamos entender isso. Então aqui, Davi, ele esquarteja o seu pecado. Ele está falando aqui do seu pecado, da sua vida. Ele está derramando o coração diante de Deus. Ele está implorando perdão, ele está reconhecendo os seus pecados, ele está reconhecendo sua tendência hereditária. Porque qual foi o erro de Judá? Adultério. Nenhum pecado de Davi o fez descer tão escada abaixo. Porque o pecado dele com Betseba fez, primeiro ele começou, depois ele adultera, depois ele mata, depois ele mente, consegue entender? E às vezes assim, é essa bola de neve que um pecado nos faz. Ele cobiça, ele adultera, ele mata e ele mente. É um pecado levando o outro. E agora ele tem um filho bastardo. E esse filho fica doente. Davi implora pela vida dele. A maldição precisava ser quebrada. Aquele filho era igual a Davi, bastardo. Mas Davi, ele confessa. E aí Deus diz, olha, Davi, eu vou te mostrar que eu te perdoei. O filho seu com Betseba vai ser o rei. Salomão não tinha nenhuma possibilidade de ser rei. Davi tinha outros filhos, Davi tinha primogênitos, Davi tinha outros filhos antes dele. Mas ele diz, para te mostrar que eu te perdoei. Salomão será o novo rei de Israel. Mas esse filho não vai viver. Porque aquela maldição precisava ser quebrada. Se aquele filho vivesse, aquela maldição continuaria. Porque ele era filho de adultério. E Jesus, ele precisava vir da linhagem de Davi. Eu não tenho tempo aqui agora, mas Davi implora. A maldição tinha que ser quebrada. E Davi confessa. Davi entende a maldição. Satanás tinha domínio sobre ele em alguns pontos. Quando o profeta Natan, ele vem e ele fala, Davi entende e Davi quebra as maldições. Adonias se une a Joabe, que era primo para tomar o trono de Salomão, mas Deus não permite. Agora, qual é o ponto-chave? Eu gostaria de ler Salmo 51 inteirinho com vocês, mas não tem como. Qual é o ponto-chave aqui do Salmo 51? Verso 5. E eis que iniquidade foi formado. Eis que iniquidade foi formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Qual é o pecado? Do adultério, meus irmãos. Então, Davi, ele entende tudo isso. E ele pede a Deus um outro coração. Davi reconhece que é pó. E é quando você reconhece que você é pó, quando você confessa, quando você quebra as maldições na sua vida. Davi, ele não reinou só em Hebrom, mas Davi, ele reina em Hebrom e em Israel. Salomão foi só em Hebrom. Davi, ele amava até os inimigos. Ele amava Saul. Davi tinha 4 grandes amores. O primeiro amor de Davi era Deus. O segundo amor de Davi era a casa de Deus. O terceiro amor de Davi era a lei de Deus. E o quarto amor de Davi
era o povo de Deus. Que nós possamos ter os 4 amores que Davi tinha e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Por mais rejeitado que nós somos, é porque Deus está nos preparando para uma guerra. E eu louvo a Deus pela história de Davi. Eu louvo a Deus por todas as lutas que eu tenho enfrentado. Eu gostaria que você também louvasse a Deus, porque Deus está te preparando. E que nós possamos ter os 4 amores de Davi para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque ele era segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus, porque ele amava a casa de Deus, porque ele amava a lei de Deus e porque ele amava o povo de Deus. Que nós possamos ter misericórdia dos nossos inimigos, dos nossos irmãos, que nós possamos amar uns aos outros, para que o Espírito Santo possa derramar sobre cada um de nós o seu Espírito. Só quando nós não tivermos ódio no nosso coração, só quando nós amarmos os nossos inimigos, quando nós chegarmos nesse ponto que Davi chegou, é que o Espírito Santo vai inundar sobre nós. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos fazer oração. Agradecemos a Deus pela mensagem, agradecemos a Deus porque, embora não sejamos merecedores, mas Ele atende às nossas orações, Ele direcionou e tivemos uma mensagem maravilhosa para a honra e glória do nosso Deus. Pedimos uma bênção especial sobre a sua vida, Cesiane, uma bênção especial sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre cada família aqui representada. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus, para depois, então, fazermos as considerações. Nós vamos pedir a Cesiane que faça uma oração e gostaríamos de mais uma oração. Quem pode fazer a segunda? Porque a terceira é cantada. Quem pode fazer a segunda oração? Eu posso. Vamos dobrar o joelho? Obrigada. Eugênia, então, Cesiane... Eugênia não, eu ia falar para o Estevão fazer, já que ninguém tinha falado, mas alguém já explicou. Então tá, a Cesiane vai fazer uma e você faz a segunda, minha querida. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, obrigada pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor está preparando o seu povo para uma guerra. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que pisaram na minha vida, que quebraram o meu tronco, e eu precisei ir lutando para viver. Obrigada por, Senhor, pisar em cada um dos meus irmãos que está nessa sala, por ter quebrado o tronco deles, porque eu sei que todos aqui têm passado por lutas, que têm buscado aprofundar suas raízes, e por isso nós estamos em pé, porque sem estarmos profundamente arraizando, buscando o Senhor, a fonte da água viva, não conseguimos subsistir neste mundo de trevas, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Derrama sobre nós ainda mais o Teu Espírito Santo. E eu te agradeço, porque nós oramos. E eu sei que talvez alguém aqui hoje precisava ouvir
essa mensagem. E por não fazer o estudo, não é um filho, né? Mas é uma continuação para entendermos que precisamos quebrar as maldições e que nós somos exatamente o que os nossos pais foram. Judá sabia reconhecer os seus erros. E não há nenhum outro homem na Bíblia que o Senhor mostra tão escancaradamente que confessava os seus erros como Davi. Davi é exatamente como seu ancestral Judá. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor transforma tragédias em bênçãos, maldições em bênçãos. E o Senhor quebra as maldições nas nossas vidas. Que nós possamos confessar hoje os nossos pecados diante de Ti, Pai. E o Senhor ser fiel e justo para nos perdoar e nos lavar e nos redimir e quebrar as maldições nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Paizinho querido, glórias te damos, Senhor. Estamos aqui neste momento de oração e consagração e eu te louvo, Pai, porque o Senhor enviou a tua serva para nos ajudar a compreender a tua palavra, porque muitas vezes, Senhor, nós lemos, nós conhecemos a história, mas nós não nos aprofundamos no significado, porque sabemos que a tua palavra é um poço sem fim de sabedoria, Pai. Nós precisamos entender, Senhor. E eu te louvo por ter provido para nós esses momentos aqui de consagração todos os dias, todas as manhãs, porque a cada manhã o Senhor nos renova. A cada manhã aqui nós somos restaurados por Ti, Senhor, nós temos uma nova esperança. E eu quero aqui agradecer, Senhor, por esse estudo especial das tribos, porque nós temos compreendido, Pai, que nós temos uma personalidade que o Senhor quer modificar, porque somos pobres pecadores, Senhor, mas o Senhor é maior para nos fazer vencedores, assim como Cristo venceu na cruz, assim como os teus filhos também venceram, Davi e outros, dos 12 filhos de Jacó. Senhor, por favor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos mude, modifica-nos, Senhor, como o Senhor modificou Simeão, como o Senhor modificou a Levi, como o Senhor modificou Judá, como o Senhor modificou Rúben. Cada uma de nós, Senhor, tem esses traços dessas personalidades. Nós aceitamos, Senhor, a tua correção. Nós estamos aqui, Senhor, na luta. O Senhor sabe do coração de cada uma de nós, porque nós temos lutado contigo e nós queremos, em nome de Jesus, prevalecer, Pai. Nós estamos aqui de joelhos, Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, pedindo que o Senhor nos ajude, mas nós também agora aprendemos que nós devemos agradecer pelas provas, agradecer pela tua providência na nossa vida, pelas tuas permissões. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem permitido que lutas nos sobrevenham para que a gente se fortaleça, para que nós possamos permanecer de pé depois da grande tempestade desse mundo. A grande e última tempestade, porque o nosso Jesus virá nos buscar. E nós aguardamos esse dia. Paizinho querido, queremos ser fortes para também lutar por Ti. Nós queremos dizer aqui, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos para o Teu reino. Usa-nos, Senhor, como o Senhor lhe aprouver. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Pai, e peço que o Senhor visite os nossos lares. Paizinho querido, nós estamos aqui em unidade de propósito, que é aprender da Tua palavra, e eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, porque o Senhor prometeu que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos mantenha firmes nesse propósito de consagração. Que o Senhor nos mantenha firmes aqui, Senhor, todos os dias, às 5 horas da manhã no Brasil e às 8 horas da manhã aqui em Portugal. Nós temos, Senhor, renunciado às coisas deste mundo, às vezes um pouco mais de sono. Aqui eu tenho renunciado a outros cuidados com a minha família para poder ouvir a Tua palavra, para poder estarmos na Tua presença.
mas nós queremos, Senhor, mais de Ti, menos de nós mesmos. Eu louvo o Senhor por cada irmã que está aqui e irmão que está aqui nessa sala hoje. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a estarmos aqui a cada manhã, porque não é fácil, mas nós queremos ser vencedores em Cristo Jesus. Eu peço tudo isso, Senhor, e agradeço pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz. Amém. Cria em mim puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Cria em nós um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em nós. Não me lances fora de tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Não nos lance fora da tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito de nós. Restaura em nós a alegria da salvação e renova um reto espírito em nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Neste momento, nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de compartilhar uma frase que a Cési falou, de meditar nessa frase, quando ela disse: não faça da graça de Cristo uma graça barata. Pecou, pede perdão, esquarteja, nós precisamos esquartejar o seu pecado. Lute com Deus. E lutar com Cristo para nós não repetirmos aquele pecado. Lutar com Cristo para que aconteça em nós as palavras de Cristo: vá e não peques mais. Nós, às vezes, fazemos mesmo, César, da graça de Cristo uma graça barata. A gente peca e a gente diz: é assim mesmo, nós estamos aqui, nós somos pecadores, e é assim mesmo, o povo no passado também pecou, e a gente repete, estamos fazendo da graça uma graça barata. Nós somos convidados. Cristo morreu para nos libertar do pecado. E fiquei muito feliz quando você falou da importância da gente esquartejar o pecado. Vamos a Cristo, foi sério, o pecado é coisa séria. Né? E aí nós vamos diante do Senhor, esquartejamos, clamamos a Deus.
e ele não nos despedirá vazio, diz o desejado de todas as nações. Lute com Cristo em oração. Ele não despede vazio. Ele vai te dar força e poder. E aí, então, sairemos fortalecidos pelo poder de Deus para não repetirmos mais aquele pecado. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer, dar a sua contribuição? Eu gostaria, irmã Irani. Ai. Irmã Irani? Seja bem-vinda, minha querida. Tá bom. Oi, irmã Irani, eu estou aqui agraciada, agradecida muito. Eu falei assim, gente, eu não posso sair para o trabalho sem falar, sem testemunhar. Essa sala eu tenho visto que ela tem sido as respostas das perguntas que eu tenho feito a Deus ao longo do tempo. A irmã Cesiane hoje, ela, como sempre, ela tem sido, para a honra e glória de Deus, um canal usado pelo Senhor. E hoje, mais uma vez, Deus usou ela para estar falando para mim, mostrando para mim, respondendo para mim uma pergunta que há muito tempo eu faço para o Senhor. E para me resumir essa história, e eu tenho certeza que esse testemunho vai valer para muita pessoa, eu creio que sim. A minha vida toda eu sonhei em ser mãe. Meu sonho era de ter, né, eu creio que todas as mulheres, de ter filhos. E teve uma vez que, eu vou falar sobre a quebra de maldição, mas eu me lembro uma vez que eu, né, não tinha namorado, tal, e eu frequentava uma outra igreja. Talvez tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu não gosto de, né, tem uma palavra que eu falo, é subjugar, né, a fé da pessoa. Mas sobre a maldição de família, eu vim de uma família que eu tenho 8 tias e todas elas, nenhuma se casaram. As minhas irmãs, aí a Ponira conhece, eu sou do primeiro casamento e nós foram 3 filhas. A primeira, eu sou a primeira, tem a segunda e tem a terceira. A segunda e a terceira são mães solteiras. E eu me lembro que eu, frequentando essa igreja, eu fiz uma campanha de quebra de maldição. E eu estava nessa oração durante 7 dias orando para quebrar essa maldição de, né, ter filhos sem casar. E para encurtar aí o assunto, porque é longo, mas o ponto-chave pelo que a irmã Cesiane fez. Nessa campanha de oração, eu orei e pedi ao Senhor no último dia, Senhor, quebra essa maldição da minha vida. E eu me lembro, irmão, que eu estava vindo da igreja, e o Espírito Santo de Deus disse bem profundo no meu ouvido, nesse mundo você não terás filho, mas você irá criar. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho uma filha que é xerox meu. Essa maldição, o ponto que eu quero chegar é quando ela falou que o filho, aquele filho de Davi, Deus, ele morreu para ser quebrada a maldição. E eu sempre fazia essa pergunta, meu Deus, para quebrar essa maldição, eu precisava de ter esse problema, de ter arrancado o meu útero para mim não ter filho. Hoje eu entendi por quê. A quebra da maldição da minha família foi essa. Né? De eu ser uma pessoa, eu não teria filho gerado de mim, mas que eu iria criar. Irmã Cesiane, muito obrigada. Eu agradeço primeiramente o Espírito Santo, por o Senhor ter usado ela para me dar essa resposta. Hoje eu entendo por quê. E aquela dor, assim, né? Aquela coisa que eu senti, oh, meu Deus, por que o Senhor não me permitiu? Não tinha outra maneira de o Senhor quebrar essa maldição? Mas a maldição, para ser quebrada, tinha que ser isso. Então, eu agradeço muito. Eu não sei se esse testemunho vai valer para alguém, mas, para mim, essa mensagem hoje foi importantíssima. Então, agradeço. Vou trabalhar aliviada, agradecida a Deus, porque eu tenho um tesouro aqui em casa, que é a Gabriele Rocha. É meu xerox. Deus me deu. Ele disse, estou toda arrepiada aqui. Ele fala, você não terás, mas você irá criar. E Deus proveu essa bênção para mim. Quebrou a maldição
e está aqui. Eu tenho certeza que Deus irá continuar abençoando a minha vida. Essa é a minha consideração. Muito obrigada. Obrigado vocês dessa sala. Obrigado muito, muito, muito. Essa é a minha consideração. Deus te abençoe, minha princesa, e te dê um dia abençoado. Amém. Que bom. Amém. Que foi resposta, né? Deus seja louvado por isso. Marleide, minha querida, seja bem-vinda. E minha princesa, Deus abençoe seu dia de trabalho, viu? A todos que estão saindo para o trabalho, que o Senhor abençoe e dê um dia na presença dele. Marleide, minha princesa, seja bem-vinda. Irmã Irani, bom dia a todos. Eu estou saindo para o trabalho, mas a mensagem, mais uma vez, me impactou tanto que eu preciso que alguma irmã me envie o link para eu assistir novamente, porque eu gostaria de considerar mesmo, guardar no meu coração os 4 amores de Davi. E também eu gostaria que eu não ouvi direito, sobre que Davi foi fruto de um adultério, eu não entendi bem. Então, eu preciso muito ouvir a mensagem novamente, assinalar tudo, porque foi maravilhoso, maravilhoso. Deus abençoe, viu? E não foi em vão a minha entrada aqui nessa sala novamente. Que Deus abençoe. Eu não posso fazer considerações porque eu estou saindo para o trabalho. Mas a minha petição é essa, que coloquem o link para que eu possa assistir, porque eu estou, assim, muito, muito impactada com tantas coisas de esquartejar o pecado, de não ir para a batalha com as nossas forças, né? E sim com a força de Deus, deixar que Deus opere, e para que a gente seja aceito pela igreja, a gente tem que testemunhar. E é isso. Eu estou muito, muito, muito feliz com essa mensagem de hoje, que o Senhor continue abençoando, querida Cesiane. Te amo, viu, em Cristo. Eu abençoe sua família, abençoe a todas vocês, queridas irmãs. Amo todos. Amém, amém, Marleide. Deus abençoe seu dia, minha princesa. Deus seja louvado. Cesiane, você quer falar alguma coisa? Não, só que eu a amo também. Te amo também, Marleide, muito. E a todas, né? A Cida, a todas. Minhas queridas, mais alguém gostaria de fazer a consideração? Nós ainda temos alguns minutinhos. Quem for falar agora ainda é 2 minutos e nós vamos orar porque o nosso tempo está esgotado. Heloísa, eu levantei minha mão. Heloísa, Eu seja levantei a mão. bem-vinda. Desculpa. Acho que você não estava vendo. Desculpa, minha princesa. Seja bem-vinda. Você ainda tem 2 minutos para falar. Então tá bom. Bom, primeiro eu quero responder para a irmã, né, sobre a questão da sala. É algo que é o meu sentimento. Lá em Deuteronômio 7:7-9, lá fala assim: pois vós eres menos em número do que todos os povos. Nós temos aqui uma sala pequenininha, não é uma sala grande como a sala 57, mas o verso seguinte responde: mas porque o Senhor vos amava. Então, eu vejo que aqui é um mimo de Deus para a nossa vida, porque todos os dias Deus quer consertar a nossa vida. E a mensagem de hoje, para mim, foi fantástica, né? Porque outro dia, quando a Césia falou sobre as bem-aventuranças, uma ficou marcada em especial no meu coração, quando ela falou, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E isso ficou martelando muito em minha cabeça, né? E hoje, mais uma peça do quebra-cabeça, né? Ela está se juntando a tantas outras que Deus tem falado aqui para nós de todos os dias. Porque também o Senhor fala, lá em Apocalipse 21:27,
e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que pratique abominação, ou crie mentira. Então, para onde Deus quer nos levar, não será possível entrar nem uma gotinha de fermento, porque o fermento, que é o chamado pecado, ele contamina o nosso caráter, a nossa vida. E é por isso que a gente vai ter que quebrar, né, esse pecado. E isso não é fácil. Quando a Irani falou, né, Irani, no seu comentário, que às vezes a gente fica assim, não, mas isso é normal, é assim mesmo, estamos em crescimento, o outro pecava, todo mundo peca, o pastor pecou, fulano pecou, a gente está olhando para o outro, o que o outro fez, deixou de fazer, o que o filho do outro faz, né? A gente tem que olhar para nós, né? A gente tem que olhar para nós, e é tão fácil apontar o dedo, né, para a vida do outro, né? Então, assim, a gente fica, às vezes, olhando o que o outro faz. Você viu o que aconteceu com fulano? Mas a gente não olha para o que acontece com a gente todos os dias, né? Às vezes a gente fala, não vou me misturar com aquela pessoa, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso eu. O nosso eu é que precisa de ser quebrado, precisa de ser transformado. Porque para a cidade aonde vamos morar, nada mais que contamine, né? É por isso que vamos ter que ter um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque somente eles verão a Deus. Então, essa mensagem, mais uma vez, vem me ensinar, né, que todos os dias eu preciso de esquadrinhar o meu pecado e falar assim, Deus, é isso, eu sou essa pessoa, né? Eu preciso de arrancar isso de mim para que eu possa morar contigo na eternidade. Que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos conseguir essa força. E aqui, né, a cada manhã, não estamos aqui porque somos a maioria, mas é porque Deus nos ama. E a cada manhã, Ele nos traz a mensagem que o nosso coração precisa de ouvir. Deus não quer falar, às vezes, para multidões, Ele quer falar para um grupo seleto, um povo que Ele escolheu, que Ele chamou, segundo o Salmo 101, verso 6, né? Deus olha lá do céu e Ele vê você, e Ele chama você porque Ele quer te salvar. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Obrigada, Heloísa. Irmã Antônia, você pode fazer a oração final, minha princesa? A Heloísa podia fazer, Irani. Uhum. Ok. Heloísa? Oi? Você pode fazer a oração Só um final? minuto. Posso sim, só um minutinho. Bondoso Deus que estás no céu, como estamos com o coração aqui transbordando de alegria, Senhor, porque nós sentimos a cada manhã que o Senhor aí do céu olha para essa terra e só manda o teu Santo Espírito nos acordar para entrarmos a cada manhã aqui nessa sala, porque o Senhor quer moldar o nosso caráter para que nós possamos, Senhor, ser mais do que vencedores. Muitas vezes, Senhor, nós olhamos para nós mesmos e sentimos-nos tão pequenos e tão incapazes. Muitas vezes, Senhor, olhamos para o nosso irmão e julgamos o livro pela capa. Muitas das vezes, Senhor, achamos que o nosso irmão não é capaz porque ele não tem cultura, porque ele não tem estudo, porque ele não tem a eloquência da fala. Mas quantos tesouros escondidos está dentro de tantos irmãos e até mesmo dentro de nós. Tira de nós, Senhor, a timidez, tira de nós a vergonha, tira de nós esse sentimento de achar que não somos capazes de falarmos para o nosso semelhante a tua palavra. Pois Davi era pequeno, Davi era tão insignificante para tantos que ouviam ali na sua comunidade. Mas para ti, Senhor, ele era grande, ele era poderoso, e ele era um vencedor, e ele era um homem segundo o seu coração. E aqui, Senhor, agora estamos clamando a ti. Tem um grupo aqui de em torno de 20 pessoas, que o Senhor possa transformar todas as pessoas que estão aqui em Davi que possam vencer o seu próprio eu, que possam esquadrinhar o seu pecado e olhar para ti, e assim, Senhor, o Senhor nos moldar e o Senhor nos usar conforme a tua vontade.
Eu quero ser uma mulher tal qual Davi. O Senhor disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Ó Senhor, arranca de nós esse coração mau, impuro, pecador, e coloca dentro de nós, Senhor, um coração puro, limpo, devoto a Ti, que faça a Tua vontade a cada manhã. Nos ajuda, Senhor, hoje a dizer não ao pecado. Nos ajude, Senhor, a dizer, a abandonar aquilo que a gente tem segurado em nossas mãos a cada dia. Que o Senhor nos liberte do mal que existe em nós. Nós te clamamos, Senhor, porque queremos ser moradores da eternidade. Queremos ter um coração limpo, conforme lá na bem-aventurança. Abençoe aqui, Senhor, todos os líderes dessa sala. Que nós possamos, Senhor, estarmos aqui até que o Senhor permita que essa sala esteja aberta, para que nós possamos, Senhor, termos a direção do céu para caminharmos e trilharmos rumo à eternidade. Abençoe o trabalho, abençoe a semana de cada irmã aqui presente. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Bom dia a todos. Bom dia, Estevão. Bom dia. Que Jesus nos abençoe e que amanhã nós possamos estar juntos para a honra e glória do nosso Deus. Fiquem com Deus e até amanhã. Amém. Bom dia, Estevão. Bom dia, Estevão. Até amanhã.